Trazer um sonho, porra, gravei um podcast. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Esse é o episódio 28, para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas, e do meu lado esquerdo, o queridinho dos famosos, Alan Cavalcante. Teve algum famoso que me respondeu essa semana, foi? Não, mas eu quero que você dê spoiler de que você conseguiu construir o primeiro calabouço internacional, e você precisa dar... É verdade. O primeiro calabouço internacional tá vindo aí, semana que vem, se tudo der certo, estará saindo, e fiquem atentos, meus ouvintes. Coisa boa na perspectiva aí no nosso horizonte. Também do meu lado esquerdo, o oráculo das tretas do movimento estudantil, Diego Gomes. Essa semana a gente pode relembrar um pouco, né, algumas coisas que aconteceram. Só servem para reforçar que eu não quero isso para mim. A gente bota algumas dessas fofocas lá no grupo dos ouvintes do podcast, mas tem fofocas que ficam só ali no grupo da bancada, né? Enfim. Se quiser pular os trends e a dica da semana, coloca em 22 minutos e 42 segundos. Mas então vamos para o Trend Topics, um quadro onde a partir de um levantamento que eu faço do Twitter, a gente comenta os principais fatos da semana. Os nossos trends começam na quarta, o dia em que iniciaram as Olimpíadas. Vale ressaltar que com o recesso parlamentar tivemos poucos assuntos da política. E aí, em Tóquio, teve vitória do futebol feminino por 5-0 em cima da China, enquanto o presidente do PP, Ciro Nogueira, que fez campanha para Lula em 2018, campanha aberta, assumiu a Casa Civil de Bolsonaro no lugar de Onyx Lorenzoni. Eu vi um tweet muito bom sobre isso, né? Que Bolsonaro tá tão atordoado que ele já tá começando o governo de transição pro governo Lula. Ai, meu Deus. Não, E o Ciro, vai compor. o Ciro ele é presidente justamente nacional do PP, né? Particularmente quem tá hoje comandando o país é o PP, né? É o PP que tem a gente da Câmara, tem a Casa Civil. A gente esquece que Bolsonaro foi deputado do PP por 20 anos. É verdade, né? Amigo, você tem um partido que parece com o Bolsonaro, é o PP, em tudo. Assim, é mamata, muitos anos de vida pública, botando os filhos na política, rachadinha, e as posições políticas mesmo, ideológicas, né, que são bem semelhantes, eu diria. É um partido conservador, né? Um partido que ele nasce, né, eu não sei se é do PDS, eu acho que é do PDS. É do PDS, que era a Arena, né? Que era a Arena, exatamente. Ele nasce do PDS, que era a Arena. E agora, inclusive, vamos voltar, né? Eu acho que a gente vai comentar se talvez isso seja um spoiler aí do outro dia, da quinta, Pedro. Mas que fala nessa fusão, né? Exatamente. Vai voltar a ser o partido, vai voltar a ser a Arena, basicamente, porque os partidos que desmembraram... Eu boto fé. Não, contextualiza aí que eu não acompanhei direito essa história, não. Não, que vão... Então, assim, negociações avançadíssimas aí entre o PP, o DEM e o outro partido. Qual é o outro partido? O PSL, exatamente. Nossa senhora. E pra se fundir. Formar um partido só. Agora é um monstro, viu? É um monstro. Não, sei lá, 100 parlamentares ou mais. Disseram que quem tá mais contra é o Luciano Bivar, né? É porque, assim, o PSL ele tem a grana, dele, né? mas elegeu um monte de doido. É um monte de cara que tá de primeiro mandato. O PSL tinha um deputado, fez 55, 53. Um negócio desse assim. Então, tem a grana que vai entrar do fundo partidário, né? O PSL. O PP tem a galera mais... E o DEM é a experiência, velho, que vão tocar. E aí, nessas negociações, o Luciano Bivar ficaria com a presidência do partido, o PP com a vice-presidência e o DEM com a secretaria-geral, né? Só que aí o próprio Luciano Bivar, mesmo para ele ser presidente do partido, ele não tá muito topando, não. Eu acho muito difícil, velho. São partidos zero ideologicamente alinhados, dentro deles internos. É um partido de vários caciques, então acho muito difícil isso vingar. Pode ser interessante para algumas pessoas, pode não ser, mas assim, vingando assusta. Eu acho que vingando foi em Bolsonaro novamente aí, com força. Diego, que é o seguinte, alguns desses partidos, por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo, o DEM
com o fim das eleições, das coligações, o DEM provavelmente não vai conseguir ter chapa para deputado, né? Então, para alguns desses partidos, e aí depende muito dos arranjos regionais, né? Que esses partidos são todos fragmentados, cheios de caciques, pode ser bem interessante. E aí, tendo a maioria dos caciques dos 3 partidos, o que não é uma tarefa fácil, acho que valeria a pena para eles, mas é muita negociação, é muito jogo de cintura, meu amigo, para juntar essa turma toda. Isso. O PP de Pernambuco, inclusive, está completamente contrário, não quer de jeito nenhum. O PP aqui de Pernambuco, se a gente for levar em conta, é o segundo maior partido do estado, né? São cenas dos próximos capítulos que você certamente acompanha aqui no podcast Calabouço. E aí, passando já para a quinta começou com a Netflix aumentando o preço, e aí, até isso, Paulo Guedes está aumentando de preço, meu amigo. Até a Netflix, meu amigo, nem o streaming, pô. Teve vitória da seleção masculina por 4-2 em cima da Alemanha. E essa notícia aqui eu vou deixar para os nossos zeladores das instituições democráticas e pelo Estado Democrático de Direito apresentarem. Braga Neto tá pintando e bordando, hein? Tá soltinho, né? Gosta de um cheirinho de golpe, ele. Mas eu acho que... Cara, essa questão de Braga Neto é justamente o governo tá coado, sabe? Bolsonaro tá perdendo espaço. Na semana que Braga Neto vem dar aquela ameaçinha, essa ameaça aí que o Pedro tá se referindo, Ciro Nogueira, do Centrão, que a gente já comentou aqui, vira chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Então, os militares que embarcaram no governo Bolsonaro e que querem, né, e são nostálgicos da ditadura militar, estão ficando assustados. E aí estão ameaçando, né? Ameaçando de todo jeito. Ameaçando, dizendo que não vai ter eleição, né? E essas coisas todas. Mas eu não acredito que vai acontecer nada disso, não. O governo tá muito acuado. Agora, sim, o problema disso tudo, de toda essa história, é como a gente vai normalizando esse tipo de situação. E quando a gente vê, a gente pode estar diante de uma situação que, tudo bem, talvez Bolsonaro não consiga dar um golpe, mas não quer dizer que não haja convulsão social no país, entendeu? Pode acontecer. A democracia morre assim mesmo. Ontem estava tendo golpe de Estado na Tunísia. Então, a gente tem que ficar atento. Aí eu liguei a TV na Globo News, Pedro, nesse final de semana, para justamente acompanhar essa história aí. Aí tava lá 3 pessoas discutindo assim, será que a gente vai ter um golpe ano que vem? 3 especialistas discutindo isso. É porque, assim, na CNN dos Estados Unidos, todo dia, né, eles discutem se vai ter um golpe de Estado nos Estados Unidos. É uma coisa super normal de acontecer, assim. Tá na emissora mais importante do país, você discutindo a possibilidade de um golpe de Estado. É algo muito normal nas democracias consolidadas do mundo. Pelo amor de Deus, cara. É esse tipo de coisa que a gente não pode se dar o luxo de fazer. Essa normalização do absurdo. Uma coisa que pouca gente notou é que a notícia ela saiu quase uma semana depois de que teria acontecido essa conversa, né? Esse problema. E aí, o que a gente, se a gente retorna uma semana, o que é que mudou nessa semana depois de que tudo isso aconteceu? Os militares perderam espaço no governo para o Centrão. Assim como o olavismo praticamente desapareceu dentro do governo, perdendo espaço para o Centrão. Para mim foi uma derrota, assim. Essa carta, a resposta que veio do Congresso foi uma derrota, né? E aí tiveram mais novas ameaças em relação ao voto impresso que enterrou de vez. Então é só se defendendo. Falando ainda sobre questões envolvendo Brasília e uma dissidente do governo, isso não entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, mas foi bem relevante, que a deputada federal por São Paulo, Joyce Hasselmann, uma ex-apoiadora de Bolsonaro, acordou em casa agredida, né? Segundo ela, a história que ela contou foi de que ela acordou... Em casa não, no apartamento funcional da Câmara dos Deputados. Isso. Importante ressaltar. No apartamento funcional da Câmara dos Deputados, acordou agredida, né? Completamente costela fraturada, enfim, dente quebrado, um monte de coisa, né? Com risco de morrer. Ligou para o marido que estava no apartamento e fez os primeiros socorros, né? Isso pode ter salvado a vida dela. Mas uma história, meus amigos, muito estranha. Muito estranha. Ela entrou como anônima no hospital, né? E aí, quando o jornal não conseguiu disfarçar, né? Brasília, os jornalistas descobriram logo e ela precisou dar o nome dela, mas ela tentou entrar como anônima no hospital. Isso é muito bizarro. Só fez a denúncia dias depois, né? E aí também tem o lance que, assim, tem um jornalista da Jovem Pan, que ele acompanha os bastidores de Brasília, e eu vi ele falando sobre esse caso. Esqueci agora o nome dele. Eu tava perdendo tempo na Jovem Pan um dia desse aí.
E aí ele estava dizendo que realmente o apartamento funcional ele é muito grande. Então é possível que tenha acontecido de uma pessoa estar num cômodo. Ele disse que a suíte principal, né? A parte principal, uma sala de estar em uma suíte, que é onde ficaria o deputado, é realmente um ambiente que tem um distanciamento para os outros 3 quartos, como um apartamento dentro de um apartamento. É muito comum em Brasília os deputados deixarem, por exemplo, a chave ou com assessores ou com hospedarem pessoas que não necessariamente eles conhecem. Então, esses apartamentos, de uma forma ou de outra, são de fácil acesso, né? O que me estranha nessa história toda é o tempo que ela levou para fazer a denúncia, a forma como ela entrou no hospital, etc, né? Muito possivelmente, e se especula isso, ela conhecia o agressor. Ela até coloca que podem ser tem dois suspeitos, inclusive um parlamentar. O que é que está rolando, levando em conta que ela é uma dissidente do governo que estava falando muita coisa, o que é que rolou para que isso tenha acontecido, a gente não sabe, né? E aí ficamos ansiosos para entender o desenrolar da história e assim, esperando aí se ela vai mudar de postura em relação a essas críticas ao governo, ou se não vai mudar, ou se vai se tornar mais radical contra o governo, enfim, né? São coisas que a gente não tem como saber e mais cenas dos próximos capítulos que a gente deve abordar por aqui. Na sexta aconteceu a abertura das Olimpíadas, eu fico completamente perdido com essa história de começarem jogos antes da abertura. Tivemos vários assuntos nos trends, né, relacionados a isso. Além disso, teve o início da mobilização dos trabalhadores de aplicativo, o apagão dos apps. Passando para o fim de semana, vale ressaltar que foi um fim de semana de futebol e Olimpíadas, né, os principais assuntos foram relacionados a isso. E no sábado tivemos novos atos pedindo a saída de Bolsonaro. Vale ressaltar que a grande polêmica foi lá que queimaram a estátua de Borba Gato, né, o bandeirante, lá em São Paulo, no dia dos atos, né? Não foi o ato que passou por lá e tocaram fogo, foi uma ação separada e que gerou muita polêmica. Aí é meu local de fala, né? Como historiador. Pois Então, é. quem conta história são os livros. As nossas universidades produzem todo semestre profissionais que vão estudar história e que vão contá-la, né? Vão analisá-la, vão estudar o passado. Estátua é homenagem. E homenagem a torturador não, para mim, do meu ponto de vista, não devem acontecer. É um crime o que fizeram, é uma reação da população, é uma forma de protesto radical, porque ela é um crime, né? Imputa crime, teve gente presa, inclusive o motorista do caminhão. Vão rolar processos, vão rolar investigação e etc. Mas, para mim, eu acho que uma estátua como essa não deveria estar ali. Se eu tivesse como lutar contra esse tipo de coisa, se eu tivesse a opção de escolher como lutar contra esse tipo de homenagem de estátuas, nome de rua, nome de avenida, eu tentaria fazer isso pelo parlamento. Acho que a minha visão de como pessoa, assim, acho que a briga tem que ser feita pelo parlamento, né, de tentar conversar com o vereador, prefeito, se Vias articular com a institucionais, né? sociedade, pelas vias institucionais. Mas olha, foi um protesto muito válido, um protesto que eu vibrei por ter acontecido. Achei legal. Talvez não seja o tom correto, mas ao mesmo tempo a gente vive um processo de radicalização que a gente só tem apanhado, tá ligado? E eu entendo completamente a raiva e a vontade de devolver um pouco dessa galera que vive diariamente sofrendo, querendo ou não, é uma resposta ao racismo estrutural, né? E é um genocídio, né, da nossa população também. A defesa da maioria dos conservadores é realmente a ideia de que você não pode apagar a história e que a história tem que estar lá para que ela seja lembrada e contada. E essa é uma ideia de que a história ela não muda, o passado não muda, o que não é exatamente verdade, né? A partir das leituras que a gente faz, existem várias leituras da história, do que passou, e os profissionais, a gente não estuda o passado como algo preso, né? A gente estuda no curso de história como estudar o passado, como olhar para o passado de diferentes óticas e fazer uma leitura. É um profissional, é um cientista, ele faz ciência lendo o passado. E definitivamente a forma como uma estátua de 6 metros de altura retrata um genocida, ela quer que a gente leia o passado, edificando e parabenizando os genocidas. Então, assim, parabéns para a galera que fez. Fico aqui registrado a minha parabenização. Talvez eu não agisse dessa forma, mas é uma questão muito de vivência, né? Eu falo de um local de fala muito distante, né? Que aquela galera que tá vivendo aquilo na pele, né? Esse racismo estrutural mesmo. Então, enfim, acho que Jogando mais massa que a galera tempero, fez. Espero que não dê em nada judicialmente. jogando mais tempero nessa polêmica,
o Brasil, no fim das contas, é um país que lida muito mal com a sua história, muito mal com o seu passado, sobretudo o passado mais recente, né? Então, O próprio Museu Nacional, né, Pedro, que pegou fogo recentemente. Sim. Agora, eu queria só comentar assim. A ditadura, né? O perdão pra Então, o que eu ia memória, a citar, verdade e faltou justiça. antes do comentário de Alan aí, o que eu ia citar é que, por exemplo, eu morava no centro do Recife, do lado da biblioteca Marechal Castelo Branco, né? A gente tem diversos símbolos ainda de nome de rua, em algumas cidades do Brasil, inclusive, pelo parlamento, Diego, tem se mudado isso. Mas, assim, a gente tem bibliotecas, a gente tem escolas, a gente tem monumentos a esses caras que foram também genocidas e torturadores durante o período militar, né? E se o Brasil lidasse melhor com a sua história, provavelmente a gente já estaria mais avançado enquanto sociedade, né? A gente tem diversas heranças da ditadura ou desse período escravista e tal, e a gente sempre vai empurrando com a barriga mais para frente, né? E não faz um debate sincero sobre isso, né? Eu acho que o principal feito dessa ação foi ter dado luz para esse debate. É isso, eu tô na linha de vocês, porque o monumento, sei lá, depende de onde ele tá, depende do tamanho dele, depende se ele tá no museu, se ele tá na praça pública, como não era o caso, estava no meio de uma praça pública de São Paulo. O monumento continua lá ainda, né? Continua de pé, só pegou fogo, ficou um pouquinho chamuscado, mas continua de pé lá a estátua do Borba Gato. Mas eu queria chamar a atenção que sim, que tem todo um debate sobre isso, né? Tem todo um debate sobre se a gente deveria, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, erguer estátuas de pessoas que são contraditórias, né? Então, o que os países avançados do mundo fazem é, toda vez que vão erguer uma estátua de um cara que seja mais ou menos contraditório, bota a população para votar aí. Se eles quiserem, a gente ergue, se não... E depois de muito debate, né? Então, eu me lembro que anos atrás teve uma polêmica sobre uma estátua de Lampião em Serra Talhada. É mais ou menos a mesma história aí. Um cara contraditório. Enfim. Agora, o que me chamou a atenção dessa história é que um dos maiores historiadores assim, do Brasil, o Laurentino Gomes, o cara que escreveu, sei lá, 3 ou 4 livros sobre a escravidão, vários livros sobre o Brasil colônia. Detalhe, Elan, no fim de semana que isso aconteceu, meu pai estava lendo o Escravidão de Laurentino Gomes. Pois é, ele é contra, né? Atrocidades do Borba Gato, né? É porque, pelo que eu vi, a posição dele é de que a estátua deveria ir para o museu. Ela deveria isso, eu acho que esse é o tipo de solução ideal. Ou botar uma estátua para o museu, ou então fazer uma ressignificação da estátua. A que eu mais gosto, de longe, é a que inclusive viralizou nas redes sociais, por causa de toda essa história, é a estátua do ditador do Paraguai, Alfredo Stroessner, que foi esmagada. Né? Tipo, ela antes tinha uma estátua bem grande do Stroessner no meio da praça da capital lá do Paraguai, e esmagaram a estátua, ou seja, foi uma releitura, entendeu? Hoje a sociedade olha para Stroessner com nojo. Eu seria muito mais, tipo, esmago o Borba Gato, tá ligado? Mas ok. Na segunda, teve virada no vôlei masculino contra a Rússia, expectativa por Medina no surf e a Fadinha no skate, né? Ela ganhou a medalha de prata, e na política Bolsonaro vetou o fundão, depois voltou atrás, mas fixando esse fundão. Prometeu, né? Só tá na boca. É aquilo, né? Que a gente até já conversou sobre isso no programa passado, né? De que dificilmente ele barraria essa história justamente por a base de apoio dele ter articulado, né, esse fundo. É aquela estratégia, né? Hoje é 1.7, joga para 6, fecha 4 e teoricamente ele diminuiu de 6 para 4, mas na verdade ele cresceu de 1.7 para 4, que é mais que o dobro. Para fechar aqui os nossos trends, hoje, terça-feira, além da falta de medalha de Gabriel Medina e do primeiro ouro do Brasil conquistado pelo potiguar e consequentemente nordestino Ítalo Ferreira, o destaque ficou por conta do apagão da CNPq, que por um problema técnico tirou do ar os currículos Lattes de todo mundo, né? E só mostra o sucateamento da ciência e inovação do nosso país. E eu vou dizer outra coisa que aconteceu hoje ou foi ontem, eu não me lembro, minha cabeça é muito ruim para lembrar de data recente, assim. Mas Bolsonaro recebeu uma visitinha especial de Beatrix von Stoff, sei lá como é que pronuncia o nome dessa desgraça. Foi semana passada, na verdade, é porque eles divulgaram as fotos agora. Divulgaram agora, né, exatamente. E a Beatriz, quem é Beatriz von Stock? É basicamente a neta do Krozik, que foi o último líder do Terceiro Reich nazista. O problema não é a bicha ser neta
do nazista, não. Né? Essa neta continua deputada do FD. O problema Não, o problema é ela ser xenofóbica, defender o nazismo, pô. Pois é o legado. xenofóbica, né? Ela tem um legado. Ela defende o legado do avô sendo deputada do FD, entendeu? Tipo, ela poderia ser neta do Krojic lá e falar, não, porra, meu avô era um merda. Tá entendendo? Mas não é isso que ela faz. Se a gente for pensar, essa galera é muito neonazista, eles são realmente, assim, descendentes de uma herança, né? Ela não é só uma descendente que tem o mesmo sangue do cara, não, ela é descendente ideológica. Para fechar essa primeira parte do programa, qual a dica da semana de vocês? Minha dica da semana é um vídeo da BBC News Brasil, produzida pelo Ricardo Senra e por outra repórter que agora não vou me lembrar o nome, porque ela não é brasileira, ela, enfim, é estrangeira e tem um nome um pouco complicado. Mas é um vídeo de quase meia hora sobre a Hungria, né? O nome do vídeo é Nós Precisamos Conversar sobre a Hungria. E tá justamente contando como é que tá, como a democracia liberal tá morrendo na Hungria e como o Viktor Orbán tá lá há 12 anos se perpetuando no poder e trucidando as instituições democráticas por dentro. Inclusive fazendo coisas, passando leis tenebrosas, leis homofóbicas. E é um bom retrato do que o Brasil pode ser. Então, para todo mundo aí, ver esse vídeo. Eu vou indicar o podcast que eu ouvi hoje, vou ser polêmico. O The Headcast com o governador de São Paulo, João Dória Júnior, que eu acho que é interessante ele trazer um pouco dos bastidores de como ocorreu ali a compra das vacinas, as negociações com o governo federal. E tem umas coisas ali que acabam não saindo na grande mídia, né? A gente ouve e a gente realmente percebe o quanto a galera, inclusive a galera que se diz técnica dentro do governo Bolsonaro, é um monte de criança brincando com a vida da galera, né? Então eu acho que é bastante interessante. E também tem uma parte do programa que eles falam um pouco da questão econômica, como São Paulo conseguiu ser superavitário mesmo na pandemia. E citam o nosso queridinho. Exatamente, e citam o nosso queridinho aí. E enfim, é um programa bastante interessante, assim. Lembrando que todas as dicas da semana estão na descrição do episódio. A minha é a cobertura sensacional que o Ninja Esporte Clube está fazendo sobre as Olimpíadas. Para quem não conhece, é uma iniciativa do Mídia Ninja para tratar de esporte, e aí ela traz política de uma maneira sutil, que acaba chegando em mais gente, né, e tratando de algumas questões que envolvem o esporte, né, sem ser um debate raso, aquele debate das pessoas que não acompanham a pauta. Tá aqui na descrição do episódio e vamos para a segunda parte do programa. Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. Nessa segunda parte do programa, vamos conversar com Leandro, um dos 4 administradores da página Bora Conversar Sobre Política, a famosa BCP. Entre aspas, uma página de esquerda que conversa política com todos que estão dispostos a conversar. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Pedro, tudo bom, Alan, Diego? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Particularmente era uma vontade que eu tinha muito grande assim, de participar de um podcast, sabe? Foi eu que fiz aquele post específico no Twitter, sabe? Mendigando mesmo. Falei assim, pessoal, quem tiver podcast, pelo amor de Deus, chama a gente. Tinha vontade de entender como é que funciona, né? Eu não sei quem foi que jogou no grupo da gente. A gente tem um grupo com os ouvintes, mas foi Diego, né, que jogou no grupo dos ouvintes. Gente, e aí, vamos? Eu respondi na hora, abri o Twitter, eu respondi, eu disse, vamos aí, Diego, curtam lá, não sei o que, pra eles verem. E aí... Não, eu tava num date, né, meu aniversário de casamento, aí eu fiz alguém, por favor, vai lá responder que eu tô ocupado. Que é isso, cara. Pra gente começar essa nossa conversa, acho que a maioria dos nossos ouvintes já sabem, como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, esse nosso projeto nasceu depois de uma eleição acirradíssima no Recife, onde, em uma disputa dentro da própria esquerda, houve pouco ou quase nenhum debate sobre a cidade ou sobre o campo progressista, né? Foi só uma troca de farpa ali, bem complexa. E a gente disse, não, a gente precisa botar esse povo de esquerda para conversar. Eu imagino que o BCP começou assim também, ou foi um outro processo? Então, são 7 anos ou 8 anos que a gente convive num fórum específico da Becharts, né? Na ala de política.
E era uma ala que tinha um pessoal já desde 2013, 2014 que conversava bastante, e assim, majoritariamente 90% de esquerda. Então a gente tinha o mesmo propósito ali na eleição de 2014, com relação a presidente Dilma, depois o processo de impeachment. Então a gente tinha esse debate muito forte. E é uma pegada que antes, né, era muito ácida, sabe? Aquela conversa mesmo assim, bem leve, light, mas com algumas discussões. E quando a gente decidiu fazer a página em si no Twitter, é porque a gente veio de uma entrevista com o Alessandro Molon, a gente utilizou a página oficial do Instagram da Becharts para poder fazer, e depois falou assim, cara, por que a gente não faz um Twitter para falar o que a gente fala aqui? E aí surge aí, na época, a BC Política, que ela começou como um braço da Becharts mesmo, entendeu? No Twitter. E aí, em seguida, como a gente tinha um posicionamento muito forte, a gente imprimia muito a nossa personalidade e opinião, a gente acabou conversando com o pessoal da moderação, porque eles são aquela página de 200 e tantos mil seguidores, falando o seguinte, cara, vamos seguir nosso rumo. A gente tinha uns 2, 3 mil seguidores só na época, e foi assim que a gente surgiu ali no Twitter. Éramos 6, a gente nunca se viu, eu sou aqui do Maranhão, não tem ninguém do Maranhão, acho que tem mais um nordestino só. Então, assim, é uma loucura, sabe? E eu não sei se vocês passam por isso, mas, cara, foi pra gente o maior exemplo da dificuldade de fazer uma frente ampla. Porque, assim. Não é, cara? É horrível decidir qual posicionamento tomar, se for aí um post que é mais a favor de um, mais a favor de outro. Já saí do grupo assim umas 10 vezes, o grupo do WhatsApp. É desse nível o negócio. Eu acho que aqui a gente ainda não chegou a ninguém sair do grupo, não, mas aí tem vezes, assim, tem uns programas que a gente pega umas discussões mais cabulosas. A temperatura dá uma subidinha. Mas isso é legal, pô. Isso é uma coisa que, inclusive, dá pra sentir acompanhando o Twitter de vocês, né? Às vezes vocês postam algo, aí alguém vai lá e comenta. Aí vocês mesmos respondem, provavelmente outra faz, foi o ADM cirista. Isso. Foi o ADM não sei aonde. Aí você sente. Mas isso é legal, isso traz uma autenticidade muito boa. Porque assim, nós somos hoje 4, né? Então tem um psolista, a gente tem eu, que o pessoal chama de dinista, que é mais pro grupo realmente do governador, e que admiro muito esses 2 campos que a gente tem hoje majoritários, que é ali o Ciro e o Lula disputando um espaço. Tem o trabalhista, que é Renan, o Ivaí, que é um professor dentro do Distrito Federal, gente finíssima também, que é mais pro PT, e o outro que a gente chama de UEL, né? Que ele é o do PSOL. E assim, a gente hoje está bem mais tranquilo, sabe? Em relação a isso que a gente conseguiu dar um direcionamento um pouco mais claro. Mas a página ela foi crescendo assim, aos trancos e barrancos nesse sentido de decisão mesmo, do que tipo de coisa a gente abordaria ali. E aí a gente decidiu e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos só postar aquilo que for ofensivo, tudo bem, a gente apaga, debate, porque a gente acaba errando algumas vezes ali pelo excesso, mas ela nasce dessa forma. Alan tem uma pergunta aí sobre... Peraí, Pedro, em off. Mas aí, Leandro, Alan tem uma pergunta justamente sobre essa questão aí dessas diferenças político-partidárias e dos candidatos a presidente. Exatamente, Leandro. A gente sabe que a gente está vivendo agora num processo que, de certa forma, a esquerda ela está em disputa, né? Enfim, a gente tem aí Ciro, tem Lula. Queria saber assim, se vocês da BCP, vocês têm um posicionamento, estão começando a conversar, assim, olhando para 2022... Se cada um vai defender o seu candidato, se vocês vão defender um candidato único, se vocês têm algum tipo de conversa, né, sobre isso, ou então se vocês defendem mesmo uma frente ampla, que é um assunto que a gente trata muito aqui, né, no Calabouço, frente ampla, construir uma frente para derrotar Bolsonaro, em primeiro lugar. Rapaz, assim, a gente conversa bastante, tem um dos administradores, que é Renan, que é o trabalhista, e é quem eu tenho mais contato, assim, a gente conversa praticamente todo dia mesmo sobre isso. E o que a gente tem desenhado assim, de quadro se mantiver da forma como está hoje? A gente tentar dar equidade no espaço da página para quem tiver no nosso campo concorrendo, entendeu? E ter um posicionamento mais no segundo turno. Só que a gente sabe que isso é um movimento muito arriscado também, sabe? Porque a gente tem percebido cada vez mais assim, que um post sobre um determinado candidato, seja lá qual for o post, ele já gera um racha muito grande, assim, a gente perde e ganha seguidores em qualquer post que a gente fizer hoje sobre Lula e Ciro. E do ponto de vista de proposta, ainda está muito escuro, assim, o campo. Ainda é um campo, por exemplo, que a gente sabe que o Ciro é quem se posta como candidato, o Lula ainda tem aquele discurso de se eu for, mas caminha para ser, então, assim, tá muito estranho ainda.
pelo menos para mim não está claro o que a gente espera de 2022, mas assim, do ponto de vista de posicionamento, é o que eu te falei, a gente espera que num primeiro turno a gente consiga dar um espaço e conversar com todos do nosso campo hoje. Uma curiosidade, Leandro, vocês conseguem identificar na página qual seria aí a ideologia do geral, do grosso das pessoas que seguem, que acompanham o trabalho de vocês, ou assim, vocês conseguem perceber que é muito dividido, que tem gente de todos os campos? Porque aqui no podcast, por exemplo, não tem uma ideologia só, né? Inclusive, hoje, eu nem comentei isso com os meninos aqui, mas hoje esse fim de semana eu encontrei com um ouvinte nossa que disse, nossa, mas aquele Alan ali, ele tem uns posicionamentos que é muito difícil, né? E eu imagino que vocês talvez tenham isso também, ou vocês veem um público mais claro. Não, quando a gente começou a crescer, ali por volta ali de julho, agosto do ano passado, a gente escancarou, assim, na bio mesmo, que era uma página de esquerda, porque isso dá... segmenta do ponto de vista que pode ser negativo, mas ele deixa claro pra gente quem está seguindo. E é perceptível, claríssimo, que a gente tem uma página de centro para a esquerda. E pra gente é bom, né? Porque a gente tem posicionamentos mais duros, mais contra a direita do governo, ponto. Agora sim, a página hoje, ela tem um alcance que é muito maior que os 36 mil seguidores que ela tem. Então, a sensação que a gente tem é que é uma página de que tem muitas pessoas que estão de olho e não seguem, porque tem uma esquerda lá, né? Então a gente percebe muito ataque, a gente vê muitos RTs de pessoas do campo da direita, a gente vê essa movimentação de pessoas que não seguem a gente, mas que insistentemente estão jogando o conteúdo da página de alguma forma, seja rebatendo, ou às vezes, por exemplo, como a gente já se pegou vendo um post que a gente fez de alguma crítica em relação ao Ciro, ao Lula, e que é utilizado pela direita de alguma forma, né, de forma maldosa mesmo. Então, assim, é um público de direita e centro, mas que majoritariamente, mas a gente percebe um público de outros campos que estão cercando o tempo inteiro a página. Inclusive, nós somos denunciados assim, praticamente diariamente, cara. A gente, antes de gravar, antes de tu falar, Diego, a gente antes de gravar, tu até tinha citado que a página tem recebido algumas críticas e algumas ameaças, enfim. Como é que vocês estão lidando com isso? De onde vocês identificam que é isso? Porque a gente tem uma esquerda muito radical no Twitter também, que ameaça e que, enfim, faz essas coisas. Mas é mais a esquerda ou mais a direita? Não, mais a direita. DMs, RTs, de pessoas mesmo que dizem que vão derrubar a página ou que chamam a gente de nomes. Assim, a galera a gente tem hoje pelo menos duas pessoas que são, dois membros que são homossexuais, né? E que então às vezes utilizam esse tipo de pegada mesmo mais cômica e tudo, gostam de imprimir a personalidade, a gente gosta muito desse público, e que são ameaçados, entendeu? Tipo assim, perfis assim com esse tipo de sátira, levam para dessa pegada da homofobia. E recentemente a gente fez um post duríssimo contra o Bolsonaro, a gente pôs o bandido mesmo assim na frente da chamada, e a gente levou isso pro Instagram, que tem entregado bastante conteúdo, né, lá também. E a gente tomou tanta denúncia que a gente foi sinalizado, tá? A sinalização monstruosa, eu nunca consegui tirar, de que a página tá restrita. Entendeu? Então, assim, em geral, bolsominion, cara, e gente da direita liberal, se falar do Amoedo, se falar de alguma reforma, dá-lhe chuva de denúncia. No Brasil, a gente parece que tá vivendo uma distopia, né, velho? Mas, assim, eu queria saber de tu, uma notícia que tu viu e que tu levou em primeira mão em relação aos outros ADMs do Bora Conversar Política, do BCP. Qual foi o que mais te chocou, velho, nesses últimos meses aí, dessa distopia louca que a gente tá vivendo, que é o governo Bolsonaro? Pra tu, qual foi o que mais, assim, realmente doeu, assim, machucou e chamou tua atenção? Assim, vamos lá. O processo da CPI inteiro, essa primeira parte da CPI, eu cobri muito, né? Eu trabalho hoje na administração pública, e era assim, um olho no computador e o outro no celular cobrindo, entendeu? Então, assim, esse processo de ver essa questão de $1 da dose, que é a tentativa de superfaturamento, e à medida que a gente via isso, a gente viu insistentemente o governo desmerecendo, debochando. Uma específica, né, que foi aquela live onde o Bolsonaro imitou um cara que estava faltando, uma pessoa que estava faltando ar. Aquilo foi extremamente doloroso, assim, foi uma coisa que eu assisti incrédulo. Outra cena também que marcou muito, que foi um post que eu fiz logo em seguida, que foi quando ele pegou uma criança no colo, tirou a máscara. Quer dizer, você botar
diretamente a vida das pessoas em risco, né, nesse segundo caso que eu te expliquei, e a outra é você debochar da dor da família. Porque eu tive perda familiar muito forte, assim, em relação à Covid. Meu avô, que foi meu pai mesmo na vida, ele faleceu em dezembro e, assim, aqui no Maranhão a taxa de mortalidade é muito baixa e ele foi para um hospital de referência, um hospital público, diga-se de passagem. O melhor hospital aqui que trata a Covid aqui hoje no Maranhão, que chama-se HCI, é um hospital público do estado, com um índice de mortalidade baixíssimo. E eu, assim, era eu que tinha que entrar, era eu que recebia os boletins, era eu que tinha que entrar quando era permitido entrar para visitar. Então, assim, eu vi o processo de intubação, as notícias de reanimação, tudo. Então, assim, eu, né, e como centenas de milhares de famílias que perdeu alguém, ver isso foi, assim, algo que eu não sei nem dizer o que a gente sente, sabe? Mas que, assim, a gente acaba transmitindo a revolta inteira nas palavras como a gente tuita ali. Porque é muito raivoso. A gente tem ciência de que tem tweets ali que são extremamente raivosos contra o governo, mas porque você não tem como não fazer, sabe? É impossível conter, né, cara? É foda mesmo. E nós, assim, nós não somos jornalistas, não tem nenhum formado em jornalismo, então a gente não faz jornalismo, a gente tem plena consciência disso, o que a gente faz realmente é conversar sobre temas que a gente acredita que sejam importantes, com uma linguagem que a gente conversa e que a gente vê no dia a dia, né, passa longe de ser jornalismo aquilo ali. Então, né, a gente fala isso sempre porque, para deixar claríssimo o respeito que a gente tem pela classe, né, que é uma classe que tem uma formação, que tem todo um estudo, que tem todo um cuidado, que tem todo um entendimento que ultrapassa o que a gente tem hoje a oferecer. Então, que fique claro sempre isso, a gente sempre deixa isso bem... Está muito sucateada, né, inclusive. Está muito difícil fazer o trabalho de jornalismo. Eu não sou jornalista, eu sou de comunicação, mas eu sou da parte de audiovisual. E, assim, eu tenho muitos amigos que contam como tem sido difícil fazer esse trabalho, sobretudo agora que você tem um grupo, uma parcela da população que ataca diretamente o jornalismo todos os dias, né? É duríssimo isso, cara. E, assim, e banalizou, sabe? A relação entre governo e jornalismo, ela tá banalizada porque ele já tensionou tanto que aquilo que a gente vê no jornal dele xingando, dele ficando no cercadinho ali dele no Alvorada e ligando, né, para o jornalista, ficou algo normal, como se o presidente não tivesse que prestar conta, como se a mídia fosse... Sabe? O que virou isso? Que bagunça foi essa que aconteceu, entendeu? Em 3 anos. Porque isso veio de 3 anos para cá. A gente viu realmente uma relação difícil ali no segundo governo Dilma, com coberturas que eu considero injustas, entendeu? Com posicionamentos da mídia que para mim, ultrapassaram o bom senso, mas que em nenhum momento houve essa tensão, cara, que a gente está passando hoje. É porque se a gente ultrapassa uma linha, né, a gente perde ali o senso democrático e não, realmente acho que a mídia é algo ali meio intocável mesmo. Eu tenho essa percepção também. Puxando para no outro sentido, Diego, porque quando tu falou que ia fazer essa pergunta, eu pensava que tu ia levar para o lado mais do inusitado, do cômico, né? Mas tu levou para um lado mais dark, assim, um lado mais triste. A gente aqui, Leandro... Não, pô, é porque eu também pensei em fazer essa pergunta num lado mais inusitado, só que, cara, A vibe, né, cara? Eu derretei ontem num negócio, tipo... Foda. Sou eu que mexo, assim, Leandro. Eu fiquei triste gravando esse programa, tá ligado? Assim, a gente para pra pensar em algumas coisas, assim. Eu me parece, passei a mentalizar algumas coisas do próprio BCP, sempre compartilha do governo Bolsonaro. Eu lembrei de alguns tweets, assim, tipo... Cara, foda, ontem o cara tava... Pronto, a gente comentou isso na primeira parte do programa aqui, mas o cara tava com o anel nazista, tá ligado? O que a gente tá passando? Que diabos é isso, cara? Não, isso aí pra mim, cara, é aquele tipo de coisa que se eu não fizer um exercício mental de entender de fato o que tá acontecendo, ele se torna banal. Eu vou olhar a notícia e vou assim, pô, mais uma loucura do cara, próxima. E não, entendeu? Então, assim, a gente não tinha falado sobre isso e foi quando caiu a ficha pra mim que eu falei assim, cara, vamos lá, o que tá acontecendo? O cara deu a Casa Civil pro Centrão, né, como se fosse a última cartada para se manter no poder, porque não me parece uma movimentação de reeleição, parece uma movimentação de se manter esse mandato, entendeu? E aí recebeu o anel nazista, aí é nazista, e aí ignorou os atletas da Olimpíada, quer dizer, é uma série de movimentações de um cara que está na presidência da República, entendeu? Então, e eu vou falar uma coisa para vocês, esse é um desabafo mesmo, eu não sei o tamanho da pequenez que vão sair as instituições desse país depois que o governo Bolsonaro acabar. Eu não faço ideia de que tamanho vão sair, porque o que está acontecendo com o Congresso Nacional hoje e com o Supremo Tribunal Federal, eles estão saindo com parrelas, vão sair assim, sabe? Porque como que você é condizente?
Por que as instituições não estão funcionando? O que aconteceu? Que ministros são esses que estão ocupando esses espaços? Que agentes políticos são esses que foram eleitos? Que nós temos regulamentos suficientes, nós temos dispositivos constitucionais suficientes e que eles não estão sendo ativados. Então, assim, cara... Eu até brinco, Leandro, aqui com os meninos, que eles são os zeladores do Estado Democrático de Direito. Porque é um assunto que a gente cita em quase todos os programas, que tem alguma violação, tem alguma coisa errada, alguma quebra de institucionalidade. E, detalhe, né? Isso é uma coisa que não está só no nível maior. Eu tive recentemente, por uma questão de trabalho, e você via os servidores falando mal dessas pessoas que representavam o Ministério. Os servidores do Ministério falando mal, sabe? Então, assim, eu fiquei, depois disso, eu ainda estou pensando, vários dias depois, eu ainda estou pensando nisso, de que, assim, a gente vai ter que fazer um processo de recuperação, sabe? Do respeito e da naturalidade desses processos, sabe? Porque os caras não respeitam mesmo essa institucionalidade, né? E aí, se o chefe não respeita, por que eu, o subalterno, vou ter que respeitar também, né? Não, e assim, eu só consigo olhar para o que aconteceu em 2015, 2016, e que foi insistentemente falado. É uma quebra, é uma ruptura institucional, isso não vai acabar agora, isso vai trazer consequências para muitos e muitos e muitos anos, como tem trazido. Né? Então, assim, aí eles empicharam uma presidente, e aí veio Temer com uma popularidade de 3%, e passa o comando para o Bolsonaro, que é tudo isso que ele é, e aí existe hoje uma barreira muito grande com relação a esse homem, muito porque aconteceu em 2015, 2016. Como que vai empichar novamente um presidente? Você está entendendo o tamanho da irresponsabilidade que aconteceu? E eu não falo isso como quem endeusa o governo Dilma, muito pelo contrário. Eu, Leandro, tenho diversas críticas a fazer em relação ao primeiro e o segundo mandato dela, né, o pouquíssimo do segundo mandato dela. Enxergo defeitos ali, enxergo questões na Dilma em relação a uma chefe de Estado, a uma chefe de governo que eu não acho condizente, mas, assim, entre isso e uma ruptura como aconteceu, são outros 500, entendeu? Por isso que a gente se indignou tanto. Eu não fui uma pessoa que votei na Dilma no primeiro turno de 2014, votei na Marina na época, mas fui muito, muito, muito seguro com relação ao meu voto no segundo turno, eu não via outra opção, nunca cogitei o Aécio, por exemplo, os meninos também não. Então, assim, a gente olha e vê resquícios disso. E foi avisado, foi comentado assim, de forma abafada? Foi, porque a mídia estava inteira focada em derrubar a mulher, entendeu? Se mesmo ouvindo o programa toda semana tá perdido no meio da política mais animada do mundo, participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Alan, tua vez de puxar um pouquinho essa corda. A gente foi. Vamos voltar um pouquinho para aquela dos candidatos a presidente. Vamos. Estamos aqui, somos 4 pessoas progressistas conversando. E eu acho que o segundo turno dos sonhos, para todos nós, seria Lula-Ciro. Sem dúvida. Dá pra rolar com esse João Santana aí, que eu vejo que vocês comentam muito, né? Os vídeos, toda vez que o Ciro posta um vídeo, vocês estão lá comentando sobre esses vídeos que o João Santana faz. Rapaz, assim, eu particularmente, eu acho que é sonhar muito, sonhar, mas vamos torcer pra que dê certo, né? Assim, vamos lá. Só pra pegar o gancho em relação a esses vídeos, a gente tava com um impasse muito grande sobre o que falar do Ciro. Sabe, assim, quando falar, como falar, porque a gente já teve um processo ali dentro da página que foi muito duro com relação aos trabalhistas. A gente teve um momento ali de muita tensão mesmo. E sempre as críticas que eram feitas na época, isso ali em novembro, dezembro, janeiro, eram sempre pelo Renan, a maioria das vezes, que é justamente o pedetista da página, sabe? E aí ficava como se a página fosse uma página contra o Ciro e tudo. E aí falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, ele tem produzido vídeos, tem trazido assuntos aí pro meio do debate político, por que a gente não explora isso, né? É uma forma bacana, é um espaço que é merecido, ele não é uma pessoa qualquer, ele é um presidenciável, uma pessoa que carrega uma bagagem e que é um candidato em 2022. Então, surgiu daí muito esse movimento de trazer esses vídeos à tona. Em relação ao segundo turno, eu acredito muito. Por vários motivos. Um, eu acabei de citar, eu não acho que o movimento do Centrão seja um movimento de quem vai caminhar com o Bolsonaro às eleições de 2022. Eu acho que o governo ele só tende a se sustentar. Ele não tende a se reeleger.
entendeu? Existe uma briga muito grande ali para que o Bolsonaro não caia, né? Por todos os motivos que a gente sabe que ele deve cair, a classe política suja como sempre, ele tem feito esse esforço monstruoso. E isso tem custado muito alto. Então eu acho que o Centrão ele tem ali um prazo de validade com relação ao governo. Não vejo a menor possibilidade desse louco Assim ser elegido. Entendeu? Então, ele vai ter a base, ele vai ter, mas assim, 25 milhões de votos, a Marina já teve e não foi para o segundo turno. Então, o que eu vejo, o que eu vislumbro, é que a direita não vai ter tempo de lançar um candidato. Testaram aí recentemente o Eduardo Leite, mas a receptividade foi mista. O João Dória não emplaca. Quem que vai assumir esse papel? Eu não vejo, não consigo. Cara, não se constrói uma candidatura com um ano de eleição. Nunca aconteceu isso, a Dilma não foi construída assim, o Aécio não foi tá aí para provar que não funciona, né? E olha que ele tinha um partido que era um partido que é o PT, sabe? Que tem uma transferência de votos pelo lulopetismo, eu considero o lulopetismo hoje maior que o PT, inclusive, foi muito forte e muito rápida, entendeu? Mas tem um teto. Então, assim, não se constrói candidato da noite pro dia. Eu acho que o Ciro faz certo em apostar nisso, pelo menos é claro pra gente assim, que ele tem caminhado para querer o Lula no segundo turno. O Lula já está no segundo turno se for candidato. Não vejo, para mim o Lula está mais dentro do segundo turno que o Bolsonaro. Não tem como, esse homem não faz sentido. Não consigo não ver um segundo turno se o Lula é candidato e ele ficar de fora. Sabe? Assim, a movimentação que a gente vê, vocês são do Nordeste, aqui no Maranhão, Roda do Piauí, é muito forte, é muito forte. Não que eu concorde que ele seja isso tudo, que tem isso tudo a oferecer, mas ele está aí. Entendeu? Então, se ele sai candidato, ele está no segundo turno. A briga é pela segunda vaga. E eu apostaria no Ciro. Essa história do Nordeste é interessante, né? Um tempo atrás eu estava no interior mesmo, Agreste aqui de Pernambuco, e na hora do almoço tinha uns caras assim, nitidamente, pessoas conservadoras, evangélicos, não sei o quê, e metendo o pau em Bolsonaro, sabe? Detalhe, né, de um grupo político lá da cidade que era justamente a turma do PL da cidade, né? E eles estavam metendo pau em Bolsonaro e dizendo que Lula estava voltando, porque as pessoas têm essa memória positiva do governo Lula, né, também. Né? Então tem muita gente que tem esse saudosismo aí e tal. A gente dá aqui no podcast sempre que Lula está no segundo turno. Quem vai junto com ele que é a grande questão, a grande... Sem essa terceira via que, assim, falando... Eu acho que o Ciro, ele tá tentando largar um pouco... A gente já falou aqui no podcast que o Ciro ele tem uma missão difícil, né? Que ele tem um discurso econômico mais à esquerda, talvez, dos governos do PT, sendo que ele tem uma estética, ele quer se vender como a terceira via, como sendo o candidato da terceira via, que naturalmente seria um cara PSDB, sabe? Alguma coisa assim. Mas assim, como você mesmo disse, né, Leandro? Nenhum desses caras emplaca, velho. E agora vieram com a história de Moro. Há um desespero da mídia tradicional, da política tradicional, de emplacar alguém que não consegue. Não existe. Já tentaram de tudo. Cara, o João Dória, pelo amor de Deus, que ele usou da máquina pública ali de São Paulo, né? A favor dele, não que eu acho que ele tenha feito errado. Eu acho que ele teve uma contribuição muito grande, né, esse último ano em relação à pandemia. Eu acho que ele conseguiu, né, talvez fosse o único governador que tivesse peito suficiente para frear um pouco as loucuras que estavam acontecendo no governo. Então ele teve contribuições boas com o Coronavac, mas isso não deixa, a gente não pode deixar de falar que ele midiaticamente utilizou isso a favor, né? Então, e não emplacou, sabe? Não emplacou. As pessoas, elas reconhecem, existe uma parcela grande que reconhece muito o João Dória como uma pessoa que teve sua contribuição, mas que não cogita em votar nele. Então, assim, eu não vejo mais ninguém. Eduardo Leite, porra, o que o cara fez? Nada. Pois é. Pra gente ir caminhando aqui para encerrar já, porque, como eu citei, o nosso podcast é curtinho. Tu tava dizendo que tava aí renderizando o vídeo, que o BCP tá criando novas possibilidades aí. Conta pra gente, conta pro nosso ouvinte quais são esses planos de vocês, né? Sobretudo pensando que ano que vem tem uma cobertura de eleição, não é? Vocês já estão pensando em alguma coisa aí? Cara, vamos lá. O que é que tem acontecido em relação à página? Primeira grande questão, a gente tem feito uma transição para o Instagram, né? Não pensando em abandonar o Twitter, porque eu acho que o Twitter é o mundo político hoje, a pauta política inteira está ali, mas caminhar para ter o Instagram também como uma forma de fazer conteúdo audiovisual. E eu sou maranhense, e assim, a página, e é um fato importante falar, né, que as pessoas, elas falam muito ali, nós não somos financiados por ninguém.
A gente não recebe dinheiro, ninguém nem quer receber, sabe? Partido nenhum, candidato nenhum, a gente não tem isso. Então é tudo do nosso bolso. Tudo. Inclusive aqui, Jonathan, que é quem, nosso editor, diretor de arte, a gente faz um esforço monstruoso para que ele receba certinho, porque o trabalho dele é um trabalho mesmo fenomenal. E a gente tem feito esse primeiro momento, que é uma leva de entrevistas aqui no Maranhão, com personalidades políticas daqui. A gente fez com o deputado Duarte Júnior, fez agora com o secretário Felipe Camarão, que é um petista, que é o nome do secretariado do governo hoje aqui local. É o cara que construiu, junto com o Flávio Dino, uma educação muito mais forte, muito mais precisa e que se popularizou por conta disso, né? E a gente foi conversar com ele para entender um pouquinho, porque ele agora que vai entrar na vida política em si, né? Tem essas previsões que se falam aqui do cara ter votações monstruosas e tudo, e a gente está querendo entender quem é essa personalidade, que nunca falou de política, né? Ele só falava da educação, então, bom, vamos lá conversar com o cara para saber de fato o que ele é. E tem conversas aí, a gente está em negociações aí com o governador, com o deputado, o senador Everton Rocha, viu, Alan? Então, assim, é essa primeira leva. A gente tem hoje bons contatos com algumas assessorias aí em Brasília, que a gente tem muita vontade de fazer. Só que a gente só quer fazer quando a gente tiver o nosso formato fechado. Então, a gente está fechando o formato, fazendo os testes com essas entrevistas, para que quando a gente achar o formato dinâmico, que a gente consiga adaptá-lo também para o Twitter e para o YouTube. Aí a gente vai, agora vale a pena a gente viajar, fazer a captação, fazer a conversa, mas basicamente é isso. E no meio disso tudo, né, somos 4, fazer um esforço monstruoso para o Twitter não morrer. Porque o Twitter você precisa estar ligado o tempo inteiro. E assim, a página até deu um pouquinho uma descansada essa última semana, entrou numa vibe mais das Olimpíadas, fazer uma piadinha aqui, outra acolá, para ver, porque a gente sente também, a gente percebe quando os seguidores eles estão mais receosos de comentar essas notícias mais pesadas e tudo. Mas basicamente é isso que a gente está caminhando para fazer, sabe? Caríssimo, viu, cara? Vou te falar. Conteúdo audiovisual, pelo amor de Deus. Eu sei bem, eu vivo disso. Mas aí, Leandro, bateu uma curiosidade agora, e é uma coisa que a gente não pode deixar de aproveitar, levando em conta que você é do Maranhão. Isso. Conta pra gente como é que tem sido. Eu sou do PCdoB, né? Então eu acompanho aí a Revolução do Maranhão. Tem gente próxima a mim, inclusive, que participou do governo de Flávio Dino, enfim. E é uma revolução, né? O que aconteceu no Maranhão. Tu citou aí a educação, que é um trabalho revolucionário mesmo, de você levar a escola de alvenaria para o interior, enfim. Como é que é o dia a dia de vocês isso, né? Maranhenses, onde vivem, o que fazem? Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu tenho minhas críticas ao governo do estado, mas que são muito pequenas. Eu acho que os ônus do estado são minúsculos comparado com os bônus. A gente tem hoje, cara, eu vou te dar 3 exemplos, assim, claríssimos. O pessoal chama o Flávio Dino aqui de prefeito de São Luís, porque o que o cara fez aqui dentro foi muito forte no sentido de infraestrutura. E ele tem um programa específico, né, um programa de governo, um programa de estado, que é o Escola Digna, que passaram de 1.000 reformas, construções, revitalizações de escolas. Então, assim, 1.000, sabe, em 7 anos. Como que o cara... Foi muito foco e muito orçamento mesmo prioritário. A saúde maranhense, assim, eu vi isso aqui de perto em relação à pandemia, a estrutura, a organização, a qualidade, vi nos bons momentos assim, de noticiários, como tive lá também na época do meu avô. O que mais que esse cara fez? Cara, é muita coisa. Salário de professor que subiu, agronegócio, cara, tudo, de pavimentação asfáltica, a construção escolar, esse homem fez... Foi uma loucura. Só que eu tenho críticas a ele em relação ao que ele tem feito ali do final do primeiro mandato para cá, que é virar um tuiteiro e olhar muito para a política nacional. Eu acho que do ponto de vista de popularidade afetou um pouco ele. Né? Então, assim, aqueles tweets dele sempre Bolsonaro, o pessoal às vezes pega um pouquinho de ranço, faltou ali às vezes um pouquinho de tato político. A gente que vive aqui sabe que ele é distante politicamente dos deputados estaduais e tudo. Eu acho que esse tipo de articulação talvez tenha faltado, mas isso não impede, por exemplo, a governabilidade dele, não é isso, ele tem o apoio de todo mundo, só que a gente está no meio político, a gente escuta muitos questionamentos aí de deputados, alguns secretários também, que sempre falam o seguinte: olha, o governo está dando muita moral, o governo está dificultando, o governo não dá muita atenção. Eu imagino que é como se fosse o Eduardo Campos deles, né? Nossa, cara. Os períodos que a gente viveu aqui em Pernambuco é mais ou menos uma relação parecida. Leandro, muito obrigado por esse seu tempo, por essa participação, né? Saiba que a gente está
tá aqui para ajudar no que for possível, e que essa conversa aqui foi muito boa. Eu espero que os ouvintes também tenham gostado do jeito que a gente gostou de fazer esse programa e essa conversa. Nada, cara, eu que agradeço muito, realizei um sonho, porra, gravei um podcast, sabe? E assim, fica aberto para os meninos também, quiserem vir conversar mais com vocês, a gente está à disposição, a gente gosta muito de agregar, sabe? A gente gosta muito de estar presente, os meninos, o nosso amigo ali, o Jair Me Arrependi, o pessoal do Rapaz dos Tesoureiros, a gente tem uma relação tão boa, os meninos do Eixo, e assim, tá aí uma coisa que a gente faz propositalmente pensando em 2022, sabe? Tá junto com todo mundo ali, porque a gente sabe que é do nosso campo, que a gente vai precisar se unir, a gente não sabe o que é que nos espera de fato aí nessa caminhada. Então, assim, a mesma coisa a gente fala para vocês, estamos disponíveis sempre para aquilo que precisar, seja pelo Twitter, seja por conversa, o WhatsApp vocês já têm, tá? É sempre um prazer debater política com pessoas do nosso campo, não que a gente não goste de conversar com o pessoal fora, também a gente gosta muito de dialogar, mas quando a gente conversa com pessoas que têm percepções e entendimentos de país que a gente tem, que é o que a gente acredita como correto, assim, dá um pouco de luz, sabe? De que a gente não tá sozinho. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.